Bom pessoal, então continuando, hoje nessa aula nós vamos ver como fazer os blocos dos condutores fase, neutro, terra e retorno, certo? Bom, eu vou fazer uma linha aqui no meio, ligar o orto, e vou desenhar uma linha, line, enter, aqui, uma linha de apoio, certo? Agora eu vou desligar o orto para ficar certinho na vertical, né? Na horizontal. Zoom, enter, vou rolando o mouse, né? Agora eu vou desenhar aqui os blocos para fazer todos os condutores que a gente precisa, certo? Bom, eles não podem ser muito grandes, né? Também nem muito pequenos, mais ou menos a dimensão, como a gente fez as tomadas, ó, interruptores, mais ou menos da ordem de grandeza da parede, né? Então, dando zoom aqui, eu vou fazer uma linha, line, desse ponto aqui, e aí eu faço o seguinte, shift direito, perpendicular a essa linha que eu criei, para ela ficar certinho perpendicular, certo? Esse aqui serve como retorno, condutor retorno, também vai servir como referência para fazer os condutores fase e condutor neutro, tá? Então eu vou fazer assim, vou usar o comando copy, CO, aí eu vou selecionar o objeto, dou enter, daí ele pede um base point, né, um ponto de deslocamento, ó, specify base point. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer shift direito, endpoint, que ele vai grudar o mouse naquele endpoint lá, né? E agora eu saindo daqui, ó, eu fico com a minha retinha na mão, né? Então eu vou fazer o seguinte, shift direito, ele vai para onde agora? Para o outro endpoint, para esse aqui, ó. Certo? Bom, agora eu tenho dois segmentos, né? A vantagem disso é que depois eu posso usar isso aqui tanto para uma fase como para um retorno, né? Eu vou agora copiar os dois juntos. Enter. Ó, aqui embaixo na linha de comando, specify base point, né? Então eu vou fazer o seguinte, shift direito, endpoint, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui nos modos de atração, eu vou desligar o endpoint que estava ligado, que estava traçando os eletrodutos, e vou ligar o nearest novamente, certo? E está com o modo de atração ligado, né? Chama Object Snap, modo de atração, né? Então, note que ele vai achar o nearest ali, tá vendo? E agora eu fiz a cópia, eu vou clicando aqui, ele vai fazer vários, tá? Por exemplo, 3 fases, um neutro, o terra talvez um pouquinho mais longe, porque a gente tem que desenhar o Tzinho lá em cima. Beleza? Vou colocar mais um para cá, para talvez fazer 3 retornos. Pronto. Agora, com esse desenho, que eu tomei cuidado para fazer, né? Certo cuidado, ou seja, são todos iguais, ó, todos segmentos iguais, separados, não estão juntos, né? Ó. Esse aqui é um pouquinho mais longe, que eu vou fazer o terra nele. E mais essa linha, eu vou construir agora todos os blocos que eu quero, certo? Muito fácil, quer ver? Olha só. Eu vou clicar B, Enter. Vou fazer o bloco, talvez o mais comum quando sai do quadro, fase, neutro, terra. Bom, peraí, antes disso eu teria que desenhar o terra, não desenhei ainda, né? Então, peraí, cancel. Vou fazer o seguinte, vou desenhar uma linha, shift direito, endpoint, aqui talvez fosse melhor eu ligar o outro para ficar perpendicular bonitinho, ó. Eu acho que aqui tá bom. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o copy novamente, copy, esse pedacinho aqui, enter, o base point, shift direito, end point, aqui ó. E daí, vou desligar o outro, ó, vocês verem bem, ela está grudadinha lá no mouse, shift direito, end point para cá, para eu fazer o terra aqui depois, certo? Bom, agora eu vou ter que copiar
O base point estava no outro lado da reta, não daria para fazer naquele caso. Copio isso aqui de novo, Enter. O base point, ele está perguntando onde é que eu vou deslocar isso aí, né? Endpoint, eu vou pegar esse lado de cá, ó. E daí eu pego e levo ele para cá, ó. Só que está com o nearest ligado, eu vou ter que ativar o endpoint. Bom, agora sim, né? Agora eu posso, estou pronto para fazer vários blocos. Então B, Enter. Vou fazer o bloco então fase, neutro, terra. Especificar objetos. Fase neutro terra. Olha só, faço uma janela no window assim, ó. Note que ele não vai selecionar a linha no meio, vai selecionar só o que eu quero, certo? Enter. Agora uma coisa muito importante como já era para tomada e interruptor. O base point, onde ele vai grudar o cursor na hora que eu for inserir. Então eu clico em pick point, tá? Aqui pode ser o endpoint, normalmente eu uso bem aqui o centro, o finalzinho aqui, tá? Mas pode ser qualquer ponto aqui para frente que permita a rotação depois desses blocos, tá? Alguns colocam mais aqui no meio, eu não gosto, eu prefiro colocar mais aqui na ponta. Pode ser até o endpoint mesmo aqui, ó, certo? Então não posso esquecer isso do base point, senão eu não vou conseguir depois inserir esse bloco, certo? Vou fazer alguns aqui para vocês verem, tá? Vocês podem fazer vários blocos, tá? Vou fazer um outro aqui, por exemplo, é um bloco que é muito usado quando ele vai no interruptor. Fase, vai no interruptor a fase e volta um retorno, certo? Fase e retorno, então, vamos lá. Pick objects, né? Select objects. Então, uma fase e um retorno. Por exemplo, pode ser essa fase aqui e o retorno esse aqui. Tá vendo? Ó? Note que ele já desenhou lá. Ó. Não posso esquecer do base point. Pick point, shift direito, endpoint aqui, ó, bem na pontinha. Ok, e está feito. Né? Quando a gente vai fazer interruptores paralelos, por exemplo, é muito comum a gente fazer o bloco 2 retornos. Então a gente pode fazer um bloco assim, ó, 2R. Seleciona objeto. Um retorno, 2 retornos. Enter. Base point, não pode esquecer. Shift direito, endpoint aqui, ó. Né? Bom, e aí vocês podem fazer outros blocos, tá? Um retorno, 2 retornos, 3 retornos, fase neutro, terra, retorno, 3 fases neutro, terra, circuito trifásico, por exemplo. Vamos fazer isso, ó. B, Enter. Peraí. Esse aqui a gente já fez, né? Ué, a gente já tinha feito esse, né? Acho que eu cliquei no meio aqui, bom, tudo bem. Vamos fazer agora outro bloco então, ó. 3 fase, neutro, terra, por exemplo, alimentação, né? Seleciona objeto. 3 fases, neutro e terra, ó. Base point, pick point aqui, shift direito, end point, aqui na pontinha. Ok. Certo? Bom, os blocos já estão todos colocados, e agora como é que eu insiro esses blocos? Né? Novamente preparando a área de trabalho, tudo desligado, nos modos de atração, só o nearest ligado. E o modo de atração ligado também, tem que estar azulzinho aqui, nesse quadradinho, ó, azulzinho, certo? Agora eu vou dar o comando insert, e vou inserir alguns condutores aqui, certo? Por exemplo, aqueles que a gente fez agora. Fase neutro terra, por exemplo. Saindo aqui do quadro. Olha só. Tá? É claro que eu vou fazer aqui, não está certa a ligação. Eu vou só explicar como que faz o desenho. Né? Depois a gente tem que fazer a ligação certinha. Né? Por exemplo, aqui para essas tomadas, ó, também eu posso colocar a fase neutro terra. Tá vendo? Aqui, ó, também, ó. Deixa eu ver aqui. Seria melhor colocar talvez aqui. Ó. Vê como fica tudo certinho em cima, né? Depois a gente imprime com a linha mais grossa, né? Por exemplo, aqui eu poderia ter colocado no eletroduto, shift direito, quadrante aqui, quadrante, shift direito, endpoint. Tá? E aqui inserir fase neutro terra. Certo?
Aqui também, ó, inserir fase neutro terra, por exemplo aqui, né? Circuitos de tomadas, né? Com fase neutro terra, certo? Supor que tivesse vindo aqui alimentação. Bom, poderia inserir 3 fases neutro terra, né? E os outros, para interruptores, por exemplo, a gente precisa do retorno, né? Então inserir fase de retorno. Ó. Beleza? Então, vocês podem ir tentando fazer aquele exercício que a gente que está lá no cigar, aquele arquivo, tentando copiar aquele arquivo, né? Então criem esses blocos de condutores, tá bom, pessoal? Obrigado.